Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus, estamos felizes por estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para adorar a Deus nessa noite, onde estamos começando esta série Os Milagres de Jesus. Mês de maio estaremos falando sobre esse assunto, e quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos entre 35 e 37 milagres de Jesus, em que Jesus, na sua passagem pela terra, registrou esses milagres em relação à natureza, em relação a enfermidades, em relação a curas, curas de enfermidades, em relação à expulsão de demônios, enfim, sobre várias áreas o Senhor atuou, deixando registrado esses aproximadamente 37 milagres. E nós estamos aqui hoje para iniciar este assunto tão maravilhoso, onde estaremos discorrendo ao longo deste ano, deste mês de maio. Amém, meus amados? Convido os irmãos para se colocar de pés. Nós estaremos orando, oficializando assim a abertura deste grande culto, onde nós estaremos adorando ao Senhor com louvores e ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Quero orar com os irmãos. Querido Deus, amado Pai, nesta noite, Senhor, em que nós nos reunimos neste santuário, este lugar onde o Senhor preparou para estarmos oferecendo a Ti o nosso culto racional. Pai amado, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, em nossas limitações, para nos derramarmos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, e ouvirmos a Tua palavra nessa noite, o que o Senhor tem para falar ao meu coração, ao coração da igreja. Deus, em nome de Jesus, venha operar maravilhas, Senhor, na vida dos irmãos aqui presentes, os irmãos que estarão vendo pela live e aqueles que futuramente onde assistir. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu peço, Senhor, a Tua bênção nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua glória. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia. Um dia nós vamos ver a face do nosso Senhor. Vamos louvá-lo para que Ele seja entronizado em nosso meio. Aleluia. A Ele pertence toda adoração. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos, Senhor, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores.
e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Quando você louva assim, cantando a letra dessa forma, dizendo: Senhor, eu faço a Ti um trono de louvores. É exatamente isso que nós estamos fazendo nessa busca pelo Espírito Santo, nessa busca pela intimidade com o Senhor Jesus, dizendo a Ele: Senhor, Tu estás entronizado no meio de nós, Tu estás no nosso coração, Jesus. Espírito Santo, comece a louvar, mas agora com a sua consciência, com o seu coração direcionado exatamente a Ele, pensando nele, como se Ele estivesse na sua frente. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Continue louvando ao Senhor. Continue com a sua boca bendizendo o nome dEle, adorando a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra,
força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvor ao Rei Jesus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para acabar, Ele é o Senhor, terra e céu glorificam Ele exaltado. Que gostoso cantar isso. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Louvado seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. Um Senhor que continua fazendo milagres. Amém? Deus abençoe, querido irmão. Pode se sentar, por gentileza. Nós iremos agora para a ministração da palavra. Continue com seu coração aberto. Amém? Eu começo a louvar aqui e depois é difícil parar, porque aí começa a ficar gostoso. Aí eu começo a conectar com o Espírito Santo. Falaram com o Espírito Santo essa semana? Hoje é quarta-feira, 19h57, horário de Cambé. De domingo até agora vocês falaram bastante com o Espírito Santo? Domingo a gente vai falar mais sobre ele. Aleluia.
Graças a Deus, o Senhor preparou esse momento para estarmos juntos aqui, para meditar na palavra do Senhor. Tem coisas que a gente sabe que é só o Espírito Santo, né, que pode nos capacitar, nos ajudar. Por causa de tanta timidez que eu já tive desde muito tempo e vou vencendo, a cada dia vencendo, para cantar, para falar e para ministrar. Mas é o Senhor que faz isso na vida da gente. E hoje, pela primeira vez, estarei ministrando aqui nesse culto, o culto com propósito, o qual o tema Milagres de Jesus. Eu confesso que se fosse por mim mesma, eu não teria coragem, mas eu fico pensando, Senhor, e quando o Senhor requerer de nós aquilo que nós poderíamos fazer e a gente não faz. Então, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor venha falar através dessa palavra aos nossos corações, porque comigo Ele já falou a partir do momento que eu comecei a estudar a sua palavra. Então, o tema do nosso culto com propósito do mês de maio é Milagres de Jesus. E o Senhor colocou no meu coração sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. Eu creio que todos sabem qual foi, né? As bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Eu vou estar lendo e os irmãos podem acompanhar também. Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11. E ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, meus irmãos, eu estava vendo que o Evangelho de João, ele narra 7 milagres de Jesus. Mas será que é porque Jesus só fez 7 milagres? Não. Nos outros evangelhos são registrados até mais milagres. Até que eu não sei o porquê, ele escolheu esses 7 milagres, e entre eles esse primeiro, né, que foi quando Jesus transformou a água em vinho. Mas no último capítulo do Evangelho de João, no último versículo, ele fala que muito mais Jesus realizou que não caberiam nos livros. Então, ele até explica o porquê, né?
que não tem tantos milagres no evangelho dele, mas ele fala que não caberiam, até o que os outros evangelistas registraram, não está ali tudo que Jesus realizou, não caberiam nos livros. Então, no versículo 1 e 2, que nós acabamos de ler, nós vemos ali onde foi realizado esse milagre, que foi em Caná da Galileia, né? As bodas eram uma festa de casamento. Elas duravam 7 dias, uma semana, né? E Caná da Galileia era uma cidade meio de interior, ficava no norte da Galileia, em Israel. Isso foi o versículo 1 que fala, e no versículo 2 diz quem estava lá. Maria, a mãe de Jesus, os seus discípulos, né? E Jesus, eles foram convidados também. Pelo que eu estava vendo, eu creio que Maria, ela tinha um conhecimento com essa família, e por ela, Jesus também foi convidado e os seus discípulos. Como foi bom eles terem convidado Jesus. Eles não imaginavam o que ia acontecer. Onde Jesus está, o ambiente é mudado, é transformado. Milagres acontecem, vidas são transformadas, situações são mudadas. Então, eu queria fazer agora uma reflexão para vocês. Jesus tem sido convidado por vocês, por mim, na minha vida, na totalidade, no meu dia a dia? Ou será que a gente tem algumas coisas, a gente deixa Jesus de lado e não tem convidado Ele para estar conosco? Jesus, Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ser convidado, só que Ele é educado. Como está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Então nós precisamos convidar Jesus, pedir a Ele, buscar e falar: Senhor, vem fazer parte da minha vida, vem fazer parte da minha casa, do meu lar, dos meus propósitos, dos meus projetos. Muitas vezes, o Espírito Santo colocou assim no meu coração. Muitas vezes, Ele não está presente, por quê? Não é porque Ele não quer, porque nós deixamos Ele de lado. De que maneira nós podemos deixar Jesus de lado? Com nossas atitudes, caprichos, com nosso orgulho, nossas prioridades e distrações, teimosias, desobediência. Então, muitas vezes, a carne, né, fala mais forte que o Espírito. Então, a gente deixa Jesus de lado e a gente faz aquilo que a gente quer. Mas Ele quer estar presente na minha vida e na tua vida, meu irmão, minha irmã. No versículo 3, nós vemos que chega ao conhecimento de Maria que o vinho havia acabado. As festas de casamento, como eu disse, duravam 7 dias. Então, tinha que ter bastante vinho para suprir aquela festa, né? 7 dias, tinha que ter muito vinho, né? Mas acabou o vinho. E Maria ficou sabendo. Talvez ela até fosse uma daquelas que estava ajudando ali a servir. E quando o vinho acaba, ali, no contexto da cultura judaica, era algo humilhante, era algo vergonhoso o vinho acabar na festa. E o vinho tem um significado muito, assim, ele tem um significado até simbólico ali na cultura dos judeus. Ele é importante. Ele deixa eu ver aqui. Ele representa a alegria, a vontade de viver, de celebrar. Ele representa a alegria, a vontade de viver, de celebrar. Muito bem.
E ele também significa bênçãos de Deus, prosperidade. Então o vinho tinha uma importância ali para os judeus. Então quando chega ao conhecimento de Maria, eu creio que Maria sentiu assim constrangida. Eu creio que ela gostava muito, chegava até a amar aquela família. Então ela se preocupou, né? Ela se preocupou e se dispôs. É aquele tipo de pessoa que sempre quer ajudar. É tão bom ser assim, não é, irmãos? Uma pessoa que sempre quer ajudar os outros. Ao contrário de pessoas que são indiferentes e às vezes, além de não ajudar, ainda atrapalha algo que está acontecendo. Pondo o quê? Mais lenha na fogueira, né? Quando é um problema assim, de fofoca, de murmuração. Em vez da pessoa tentar, né, apaziguar, pacificar, ela parece que gosta, né? Ainda fica fazendo mais. Maria não era assim. Maria tinha vontade de ajudar. E é isso que nós temos que aprender com Maria. A ajudar, está disponível sempre a ajudar. Acabou o vinho, então. O que acabou na sua vida? No seu lar, no seu relacionamento, no seu ministério? Será que foi a alegria? A vontade de viver, de celebrar? Será que acabou a comunhão, o amor, a paz, o ânimo? Jesus tem vinho novo para cada um de nós que estamos aqui. Ele transforma o que precisa ser transformado. Ele restaura o que precisa ser restaurado. Mas precisamos convidá-lo para estar na nossa vida. Assim como aquela família convidou Jesus, que a gente possa convidá-lo também, para que ele venha restaurar a nossa família, aquilo, porque eu creio que todos nós, alguma coisa às vezes fica faltando na nossa vida. Se porventura tem alguém que está tudo certinho, que o Senhor venha multiplicar então na tua vida, né? Mas eu creio que todos nós precisamos muitas vezes da presença de Jesus para transformar alguma coisa que está precisando ser transformada. Para restaurar alguma coisa que está acabando, que está praticamente destruída. Mas Ele é poderoso para operar, porque Ele é o Deus, Rei e Senhor. Então Maria comunica a Jesus. Ela comunicou a Jesus a pessoa certa, em que ela confiava, ela sabia quem era o seu filho. E ela também tinha, apesar daquela resposta, ela sabia que ele queria ajudar. Porque mais para frente nós vamos ver a resposta que Jesus falou para ela, né? Mas ela confiava no seu filho. E você, meu irmão, você confia? Está confiando em Jesus? Precisamos confiar. Ainda que as circunstâncias pareçam muito difíceis, mas Ele tem todo o poder sobre a terra, céus e mar. Aí no versículo 4 vem a resposta de Jesus para Maria. Mulher, que tenho eu contigo? Parece indelicada, irmãos, essa resposta? Parece... Mas não é indelicada, não é desrespeitosa. Esse termo mulher era comum ser usado. Inclusive, quando Jesus, ali na crucificação, que ele está quase já, né, consumando, ele fala de novo para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Ela fala para João, né, que ficaria como se fosse amparando Maria, porque ele estava indo, né? Então, não era um termo desrespeitoso, de maneira alguma. Aí a segunda parte da resposta de Jesus. Ainda não é chegada a minha hora. Ali ele estava falando sobre a sua glorificação, sua morte e ressurreição. É como se fosse assim, um enigma, né? Assim, porque ele estava começando ali, né?
Mas ele já estava ali, na verdade, falando o que lá depois ia acontecer, que seria a sua morte e ressurreição. Ele também estava dando a entender a Maria que ele não agia sobre autoridade familiar, mas ele agia sob a autoridade do Pai, de Deus. A prioridade do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. E nós temos priorizado, nós temos procurado fazer a vontade do Pai ou as nossas vontades? Fica uma reflexão para mim e para vocês. Muitas vezes a gente não quer fazer a vontade do Pai, mas precisamos fazer a vontade dEle. Temos que priorizar a vontade dEle, assim como o nosso Senhor Jesus priorizou. Ele podia muito bem atender, né, na hora, assim, já dar uma resposta positiva para Maria, mas Ele não fez isso. Versículo 5. Fazei tudo o que Ele disser. Quando Maria fala isso, é porque ela confiava plenamente, mesmo com a resposta de Jesus, que não foi um sim, foi até uma resposta assim, como quem não fosse fazer nada. Ela confiava nele, sabia quem ele era. E nós sabemos quem ele é de fato? Quantos estão às vezes dentro da igreja e não sabem quem é Jesus? Muitas vezes vêm por vir, por um costume, por uma tradição. Não só aqui, em várias igrejas aí, inclusive igrejas assim que a gente nem precisa falar o nome, mas é como se fosse uma tradição, né? Quando você até pergunta para a pessoa já fala, né? Minha mãe é assim, meu pai. Mas na verdade não só frequentam a igreja, às vezes nem vai mesmo como deveria ir, mas não conhecem a Jesus. Porque para conhecer Jesus, a gente precisa buscá-lo, estar bem pertinho dele, procurar intimidade, um relacionamento com ele, fazer a sua vontade. Conhecendo a sua palavra. Por quê? Por que eu falei isso, conhecendo a sua palavra? Porque ele é a palavra, Jesus é a palavra. Como o próprio evangelista João escreveu, no princípio era o verbo quer dizer a palavra, e o verbo era Deus. Então é através da sua palavra que nós vamos conhecê-lo mais e mais. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedras vazias. O que eram talhas? Eram grandes recipientes de pedra para ser colocada a água. E diz que era da purificação. Para a purificação dos judeus. Então, vou explicar para vocês. A purificação dos judeus é porque eles usavam aquela água para um ritual diário, de lavar as mãos, de se banhar. Então, era usada para isso, era uma água comum. Não era nem água para beber. Para vocês verem o poder de Jesus. Quando ele faz bem feito, né? Cada talha, ela cabia cerca de 100 litros de água. Em algumas traduções está escrito metretas, e na minha era almudes. São apenas, um nome diferente da nossa medida, né, que é litro. Lá era esse nome, mas são medidas de capacidade para líquidos. Então, na verdade, gente, olha quanto que Jesus transformou de água em vinho. Cerca de 600 litros de água, porque se eram 6 talhas, cada talha era cerca de 100 litros, né? Versículo 7. Jesus manda os serventes encherem as talhas de água.
E eles fazem o que Jesus falou para fazer, mesmo sem entender. Isso me chamou a atenção. Acho que eles falaram, mas acho que eles estranharam, né, Jesus mandar eles encherem de água as talhas, mas eles não questionaram, simplesmente fizeram o que Jesus falou para fazer, mesmo sem entender. Muitas vezes nós não entendemos quando Jesus fala alguma coisa para nós, quando Jesus requer alguma coisa de nós, quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa. A gente não entende, mas sabemos que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Então, nós precisamos fazer o que ele nos manda, né? Obedecer a Jesus, a sua palavra, assim como eles fizeram sem questionar. Porque muitas vezes, no nosso meio, eu digo por mim mesma, muitas vezes nós questionamos muito. Então, vamos questionar menos e obedecer mais. Versículo 8 e 9. Jesus manda tirar um pouco daquela água e levar ao mestre-sala, né? Aquele que provava a bebida. O mestre-sala não sabia de nada, ele não sabia que tinha acabado o vinho, não sabia que tinha transformado água em vinho. Aí ele só foi provar. Quando ele provou, ele se surpreendeu. Ele se surpreendeu com a boa qualidade do vinho. Isso pode nos lembrar quantas pessoas que ainda não provaram o poder de Jesus, o amor de Jesus. Como elas poderiam se surpreender, né, se estivessem aqui no nosso meio, se estivessem na presença do Senhor, podendo contemplar as suas maravilhas. Quantos milagres que Jesus realiza em nosso meio ainda hoje. E muitos não experimentaram ainda, não puderam provar dessa maravilha. Eu creio que se eu fosse perguntar para cada um de vocês tem uma experiência com Deus, em que Deus operou. Eu mesmo já vi aqui o Bruno, que é um dos que ministra aqui. Eu fico tão assim, eu gosto muito quando ele conta as experiências, né, que ele tem com o Senhor. Porque o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua nos surpreendendo com o seu amor, com a sua fidelidade. E ainda no último momento, quando você pensa que agora não vai dar, Ele vem, estende a tua mão, te dá o escape, te dá o livramento, faz o milagre e te surpreende de maneira maravilhosa. Então, infelizmente, muitos ainda não provaram desse poder. O milagre já tinha se realizado. Quando aquele mestre-sala provou o vinho, aí ele viu. E vocês lembram do que ele falou, né? Chama o noivo. O que aconteceu? Você guardou o melhor vinho. Porque não era costume, né? O costume era servir o melhor. Aí depois que todos já tinham bebido um monte, não ia discernir muito, aí eles serviam um mais inferior, um inferior. Então ele falou isso para o noivo da festa. Mas o nosso Deus, quando Ele faz, Ele sempre surpreende com o melhor. Nós também podemos provar o poder do nosso Senhor, buscando e exercendo a nossa fé. Versículo 10. Jesus sempre faz o melhor para os seus, para todo que nele crê, que tem fé, que confia. Versículo 11. Então em Caná foi seu primeiro milagre, foi a manifestação da sua glória, do seu poder, e os discípulos creram nele. Parece até estranho, então os discípulos não criam. Anteriormente, se vocês verem,
antes das bodas de Caná, foi quando Jesus estava chamando os discípulos, os 12, né? Então eles ainda, eu creio que ainda estavam meio assim, começaram a seguir a Jesus, mas ainda não tinham visto a manifestação da glória dele. E ali naquele casamento, quando eles viram aquele milagre, Jesus transformando a água em vinho, eles creram, a fé deles foi fortalecida. Eu não sei se vocês, mas eu gosto tanto de ouvir testemunhos verdadeiros, né? Que fortalece a nossa fé. Isso é muito maravilhoso. Então, a fé daqueles discípulos ali foi fortalecida e eles creram realmente que ele era o Messias, né? Ungido de Deus. O objetivo desse milagre foi manifestar a glória de Deus, a glória de Jesus. Levar os discípulos a crer e fortalecer a fé deles. Já estamos quase finalizando. Agora, a minha conclusão que eu fiz. Hoje aqui, que Jesus seja sempre convidado a fazer parte da sua vida, da minha vida, nos nossos projetos, nas nossas decisões, no nosso relacionamento, no nosso lar, de uma maneira geral. Porque Ele tem o poder de transformar a tristeza em alegria, a ansiedade em calma, em sossego, o conflito em paz, o desânimo em renovo, o desgaste em restauração e muito, muito mais. Você pode imaginar o que for na tua vida que para você traz tristeza. Ele tem o poder de transformar em alegria, em restauração, meus irmãos, em renovo. Então que hoje sejamos motivados a crer, a confiar e a obedecer a Jesus. Porque quem faz o milagre não são os pastores, não é nenhuma pessoa, não é aquele que tem o dom, ainda que ele tenha o dom, mas quem faz o milagre é Jesus. Então, Jesus é o dono do milagre. Ele que tem todo o poder nas suas mãos, que tomou as chaves da morte e do inferno, e que está vivo. Isso que aconteceu não fica só aqui, mas até hoje ele continua operando. O que precisa acontecer? Precisa eu e você obedecê-lo, crer, confiar, não deixar ele de lado, mas sempre ter ele juntinho da gente, sempre pedir para ele: fica comigo, Senhor, faça-se presente. Assim como aqueles discípulos também pediram ali no caminho de Emaús, naquela hora: fica, Senhor. E depois, quando eles viram que era Jesus, o coração deles ardeu, porque a presença de Jesus faz o nosso coração arder, nos constrange, faz a gente chorar, faz a gente se regozijar. E é maravilhoso sentir essa presença gloriosa. Então essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Como é a primeira vez, eu espero não ter sido cansativa aos meus amados irmãos, mas que o Espírito Santo, ele possa achar um lugarzinho aí no teu coração, em algum ponto dessa palavra que você está precisando, que ela tenha alcançado o teu coração para a glória dele e para que você seja abençoado nessa noite. Vamos então agora finalizar. Com os irmãos, se puder ficar em pé.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos concedeu nessa noite, de estarmos juntos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. A Tua palavra é pura, é escudo para quem crer nela, Senhor. Que ela ache repouso nos nossos corações. Que não fique apenas, Senhor, como algo que nós escutamos, mas que realmente ela venha, Senhor, fazer algo novo na nossa vida. Que o Senhor sempre esteja presente, renovando, restaurando, trazendo alegria, visitando os lares, as famílias, Senhor. Visita cada família nessa noite, de todos os nossos irmãos, Senhor. Visita os pais, as mães, os filhos, todos os entes queridos, Pai amado. Esteja visitando, Senhor amado, a Tua igreja, o Teu povo, aqui neste lugar, que a Tua presença seja real aqui, Senhor, nessa casa de oração. Que o Espírito Santo venha manifestar os Seus prodígios, os Seus sinais. Ó Senhor Jesus, assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, transforma as nossas vidas a cada dia mais, para que possamos estar mais e mais pertinho de Ti. Prontos, Senhor, com os nossos ouvidos, Senhor amado, apurados para ouvir o Senhor chamar o nosso nome, no dia da redenção, quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa cada família aqui representada. Eu peço a Tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu não sei se meu esposo quer dar a bênção apostólica, não? Tá, amém.